Queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu gostaria, meus irmãos, de convidá-los desta feita a darmos continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Meditaremos a partir do verso 19 até o verso 26. Diz assim o texto sagrado, Filipenses 1, 19 a 26. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, Deus Santíssimo, obrigado pela tua bendita e preciosa palavra, Senhor. Instrui-nos, ó Deus, aquece o nosso coração, ilumina as nossas mentes com o teu Santo Espírito, nos dá compreensão da tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, hoje eu gostaria de dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 1, anteriormente, meditamos nos versos de 12 a 18. Primeiro, Paulo olha para o passado. Segundo, ele olha para o presente. E agora, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo olha para o futuro. E ele olhava para o futuro sob duas perspectivas. Em primeiro lugar, ele olhava para a vida com os olhos de Deus. O apóstolo Paulo está preso, aguardando o seu julgamento. Sua absolvição é ansiosamente esperada pelos crentes de Filipos. Todavia, a sua condenação por parte do imperador Nero é uma dolorosa possibilidade, pensavam os crentes macedônios. O veterano apóstolo, porém, mesmo preso, algemado, a um soldado da guarda pretoriana, aguardando uma sentença que poderia levá-lo à morte, ele transborda de alegria e encoraja a igreja de Filipos a viver do mesmo jeito. A sua segurança decorre de 3 fatos, meus irmãos. Primeiro, ele olhava para o passado sem amargura. Nós vimos isso no verso 12. Ele sofreu perseguição, açoites, prisões, acusações levianas, privações, naufrágios, fome, frio, perigo, espada, mas ao computar todas essas coisas, ele disse que elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Segundo, ele olhava para o presente com alegria. A sua prisão, longe de interromper ou limitar o seu ministério, abriu-lhe novos horizontes. Vimos isso nos versos de 13 a 18. A igreja de Roma foi revitalizada por suas algemas. A guarda de elite do imperador passou a conhecer a Cristo por seu intermédio. E as cartas da prisão romperam os séculos e, como sempre foram e são, ainda serão verdades consoladoras de Deus para o seu povo. Elas permanecem hoje falando ao nosso coração. Terceiro, ele olhava para o futuro com gloriosa certeza. O que veremos nos versos 19 ao 26. O futuro não amedrontava Paulo. O fim da linha não é o martírio, mas a glória. A última cena não é a guilhotina romana, mas o paraíso.
A morte para ele não era um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. Morrer não é ir para um sepulcro escuro, frio, mas é partir para estar com Cristo. É partir para estar com Ele, o nosso Senhor. Warren Wiersbe diz que por causa das cadeias de Paulo, Cristo tornou-se conhecido. Por causa de seus críticos, Cristo foi pregado. No entanto, por causa de seu sofrimento, Cristo foi engrandecido. Em segundo lugar, irmãos, ele olhava para a vida pela ótica dos irmãos. Paulo jamais centralizou a sua vida em si mesmo, em seus desejos e necessidades. Ele sempre colocou os outros na frente do eu. Ele sempre abriu mão de seus direitos a favor dos outros. Ele preferia morrer e estar com Cristo. Mas por amor à igreja, ele estava disposto a ficar. Se para ele o viver é Cristo, o motivo para continuar vivo é abençoar os irmãos. Ele não pensava em aposentadoria, em enfiar-se num pijama e comprar uma cadeira de balanço. Paulo não pensava em sair de cena e buscar um tempo de recolhimento para cuidar de si mesmo. Paulo é como uma vela. Ele quer brilhar com a mesma intensidade enquanto viver. No texto que nós lemos, meus irmãos, Paulo abre as cortinas da sua alma e nos oferece sua visão confiante quanto ao futuro. Ele fala da certeza no verso 19. Veja que Paulo não tem prazer no sofrimento, ele não acredita que seu sofrimento é meritório, ele está preso, mas o seu desejo é sair da prisão. O apóstolo afirma, porque estou certo, verso 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A palavra usada por Paulo para libertação, soteria, pode significar aqui segurança, salvação ou bem-estar. Paulo demonstra confiança nessa libertação por duas razões básicas, uma humana e outra divina. Em primeiro lugar, pela oração da igreja. Paulo foi o maior teólogo do cristianismo. Ele foi o maior intérprete das verdades cristãs. De outro lado, ninguém expressa tanta confiança na oração quanto ele. Paulo ora pela igreja e ele pede orações da igreja. Em Romanos 15:30 ele disse: rogo-vos, pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Veja, ele está preso e ele tem certeza de sua libertação por causa das orações da igreja a seu favor. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, em Tiago 5,16. Ralph Martin diz que a súplica dos filipenses é a resposta à sua súplica a favor deles. Em segundo lugar, irmãos, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. A ação de Deus não anula a intervenção divina, nem a soberania de Deus isenta a responsabilidade humana. Pela provisão do Espírito Santo, Paulo será colocado em liberdade. Mas essa ação do Espírito sugere um revestimento e fortalecimento de sua vida, de tal forma que a sua coragem não lhe falhará. Nem seu testemunho será prejudicado. Seja qual for o resultado do processo contra ele, a ajuda do Espírito é nada menos que o poder de Cristo disponível para o seu povo, fortalecendo o seu povo, guiando o seu povo, consolando o seu povo. Então, Paulo vai tratar da expectativa no segundo momento, meus irmãos. O verso 20 ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo é um homem que está olhando para o futuro, erguido na ponta dos pés, com a visão do farol alto, subindo nos ombros dos gigantes. E em toda essa situação, Paulo tem uma esperança:
a palavra que usa para esperança é muito gráfica, é um termo inusitado. Trata-se de apocaradokia. Apó, veja no grego, apó significa fora de, cara, cabeça. Doken, o dokia, tem a ideia de mirar. Assim, esse termo grego significa a mirada ardente, concentrada e persistente, que se aparta de qualquer outra coisa, para fixar somente no objeto do seu desejo. Ralph Martin corrobora afirmando que essa palavra é bastante pitoresca, irmãos, denotando um estado de antecipação viva do futuro. O esticar do pescoço para captar um vislumbre daquilo que está à frente. A esperança intensa, concentrada, que ignora outros interesses, apó, fora de, e se força para a frente, com que esticando a cabeça, cara do quem. Dessa forma, esse termo grego é uma atitude positiva para com aquilo que o futuro possa trazer. A expectativa de Paulo é demonstrada de duas formas, irmãos. Primeiro, não ser envergonhado. Ele diz no verso 20. Paulo está em uma prisão e não numa cátedra. Ele está algemado e não em um púlpito. Sobre ele pesam acusações. Sua vida está sendo devastada e vasculhada. Seus inimigos são ardilosos e implacáveis. As acusações contra ele são fortes e levianas. Paulo reconhece que precisa das orações da igreja e do socorro do Espírito Santo para não sucumbir. Os cristãos no primeiro século foram acusados de canibais, de mercenários, de licenciosos, e Paulo era o líder desse grupo. Apesar de todas essas adversidades, irmãos, Paulo tem a expectativa de não ser envergonhado em seu julgamento. Em segundo lugar, glorificar a Cristo no corpo. É a expectativa dele, no verso 20. As metas mais cobiçadas por Paulo não eram ser um homem famoso e rico, mas glorificar a Cristo em seu corpo. Ele não estava construindo o seu próprio império e reino pessoal, mas ele buscava a glória do Rei Jesus. Ele não estava atrás de glórias humanas ou prestígio político em Roma, mas procurava com todas as forças da sua vida glorificar Cristo em seu corpo. Paulo não era um obreiro fraudulento, charlatão, um comerciante, um mercenário do evangelho. Não. Ele não estava construindo um patrimônio financeiro, como infelizmente ocorre com tantos obreiros nos dias de hoje, usando seu prestígio para abastecer-se. Paulo compreendia que fora comprado por alto preço. E agora ele queria glorificar a Cristo em seu corpo. Ellicott expressa belamente as palavras de Paulo. Ele disse: meu corpo será o teatro no qual se manifestará a glória de Cristo. Werner Bohr diz que Paulo não era um platônico que somente valorizava a alma e desprezava o corpo como insignificante ou até mesmo mal. Paulo entendia que precisava manter o corpo com rédeas curtas. Ele sabia que as práticas do corpo precisavam ser mortificadas por meio do Espírito, como diz Romanos 8,13. Esse corpo insignificante, muitas vezes tão precário e maltratado, é o meio da glorificação de Jesus. Paulo diz à igreja de Filipos que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo ocorrerá independentemente do desfecho do processo, tanto no caso de soltura quanto no caso de execução, ou seja, quer pela vida, quer pela morte. Warren Wiersbe compara o nosso corpo com um telescópio e um microscópio. Enquanto o telescópio aproxima o que está distante, o microscópio amplia o que é pequeno. Para o incrédulo, Jesus não é grande. Outras pessoas e coisas são muito mais importantes do que ele. No entanto, ao observar o cristão passar por uma experiência de crise, o incrédulo deve ser capaz de enxergar a verdadeira grandeza de Jesus Cristo. O corpo do cristão, irmãos, é uma lente que torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande e o Cristo distante extremamente próximo. Como Paulo deseja, irmãos, glorificar Cristo em seu corpo? Primeiro, ele glorificar Cristo pela vida.
A glória de Deus é o fim da existência humana. O nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado em nosso corpo, irmãos. O nosso corpo é a habitação de Deus, pertence a Cristo e deve glorificar a Cristo. Mesmo já idoso, trazendo no corpo as marcas de Cristo, fustigado pelo espinho na carne, tendo passado por açoites, prisões e escassez de pão, Paulo quer glorificar a Cristo em seu corpo, quer pela sua vida ou pela sua morte. Isso leva ao segundo ponto, glorificar a Cristo pela morte. Não basta viver bem, irmãos. É preciso morrer bem. Não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Paulo deseja ardentemente glorificar a Cristo em sua morte, como glorificou em sua vida. Não pode ter a morte de um justo quem viveu como um ímpio. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não glorificou na vida. Dwight Moody, o grande avivalista do século XIX, disse na hora da sua partida: afasta-se a terra, aproxima-se o céu. Estou entrando na glória. Martin Lloyd-Jones, o ilustre pregador inglês, considerado o pastor mais influente do século XX, ao morrer, disse à sua família: não orem mais por minha cura. Não me detenham da glória. Não me detenham da glória. Queridos irmãos, nós devemos ter essa mesma expectativa do apóstolo Paulo, de glorificar Cristo, quer pela vida, quer pela morte. De ter essa vida em prol do Evangelho. Que nós possamos orar por isso e meditar na palavra do Senhor. E que essa palavra seja semeada no meio do seu coração. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, ajuda-nos, ó Deus, a viver pelo Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a glorificar o Senhor, Pai, quer pela vida, quer pela morte. Sermos vasos teus, instrumentos a ser usados nas tuas mãos. É o que nós te rogamos, ó Deus. Abençoa a tua igreja para que ela caminhe dessa maneira e seja como uma luz brilhante, ó Deus, diante desse mundo que jaz em trevas. É o que nós rogamos, Pai. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as ternas consolações do Espírito sejam convosco, e convosco permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. No próximo sermão, nós daremos continuidade a esse estudo de Filipenses. Que Deus te abençoe.